Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do texto de Enem. O desenvolvimento, ele realmente é a parte argumentativa. Então, o aluno irá desenvolver o tema e a tese com base em argumentos bem construídos. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar que existe um esquema único de argumentação, porque não existe. Então, vai da sua prática de escrita, ter essa malícia em relação ao tema. Apareceu um tema na prova, imediatamente pensem em perguntas sobre esse tema. É uma dica que eu dou para vocês. Uma dica para chegar aos argumentos é pensar em perguntas sobre o tema. Por exemplo, como que esse problema começou? Onde ele começou? Quais foram as causas? Quais são as consequências para esse problema? Vejam que na redação do Enem, se você fizer 2 parágrafos de desenvolvimento, um falando das causas e um falando das consequências, pronto, você resolveu o seu problema. Se estiverem bem escritos, você ganhou o corretor. Então não é necessário fazer milagre, fazer algo mirabolante para ganhar uma nota boa no texto de Enem. Basta sair do senso comum, basta pensar criticamente sobre o tema, escrever bem sobre o que está sendo falado, está sendo abordado. Além disso, pensem, será que existe algum fato histórico relacionado ao problema? É importante colocar fatos históricos na argumentação, isso valoriza o seu texto, mostra para o corretor que você tem uma coisa chamada de repertório. Você tem repertório, você tem o que dizer. Olha só, o corretor gosta e valoriza isso. Além disso, há alguma escola literária que se relaciona ao tema? As aulas aí de literatura, será que você pode relacionar o assunto a romantismo, a realismo, a modernismo? Então, pensem, gente, de repente tem algum livro, um filme, um poema que vocês podem mencionar na prova e se enriquece. Então, a parte da argumentação, ela realmente vai testar o poder argumentativo, a bagagem cultural, o repertório que vocês trazem, tá? Eu peço atenção à coerência e à coesão entre os parágrafos. É importante que o texto de Enem ele seja um todo. Então, você não pode colocar um parágrafo e depois passar para o próximo parágrafo sem colocar um conectivo. Sendo assim, por exemplo, colocar um além disso, em primeira instância, em segunda instância, tá? Aproveito e dou uma dica, hein? Primeiramente, já vi alguns gramáticos aceitarem, tá? É uma palavra que a priori não existe na língua portuguesa, mas pelo fato dela ser consagrada em vários documentos de época importantes, eles acabam aceitando a palavra primeiramente. Mas a palavra segundamente não existe! Não existe segundamente, tá? Então não coloque primeiramente, segundamente, não existe segundamente, tá? Mas é importante vocês manterem a coerência entre os parágrafos. Bom, o desenvolvimento é o lugar onde fica a argumentação propriamente. Sendo assim, o aluno deverá aproveitar esse espaço para convencer o leitor de suas ideias. E esse convencimento passa pelo estudo, passa pela questão da escrita, de você colocar e fazer parágrafos que sejam bem escritos. E aqui vai uma dica importante para você escrever bem os parágrafos. Cada argumento que você enunciar, então você colocou um argumento. Você não pode colocar um argumento e ir para o próximo parágrafo. Você precisará de no mínimo 2 frases de desenvolvimento para complementar a ideia. Então jamais escreva um argumento e passe para o parágrafo seguinte. Desenvolva suas ideias. Problematize o assunto. Cite um filósofo se você souber. Cite uma escola literária se você souber, mas se você não souber, você pode sim escrever um bom texto de Enem se você não souber um filósofo, mas vai te dar mais trabalho, porque para você sair da ideia de senso comum, o seu repertório deve estar muito bom. Deve estar muito bom, tá? Além disso, gente, não façam parágrafos com um período só. Lembrando que período é frase, então dentro de um parágrafo você tem que ter várias frases, pelo menos umas 3, 2 ou 3 frases
senão o parágrafo ele fica sem ponto, ele fica confuso, ele fica cansativo, ofegante. Então, essas pausas são importantes, tá? Isso faz parte da coerência e da coesão. Bom, e agora a gente vai falar da conclusão, tá? Vamos lá, conclusão. A conclusão corresponde ao último parágrafo do texto, é onde se localizam as propostas de intervenção, e essas propostas de intervenção são responsáveis pela nota da 5ª competência. Então, de 1000 pontos, vocês têm 200 pontos somente para a conclusão. Por isso que a conclusão ela é tão exigida do aluno. O aluno ele tem que fazer uma boa conclusão para conseguir nota máxima nesse critério. Porque senão todo mundo ia ganhar 200 e um monte de gente ia tirar nota, sei lá, 800, 900 no Enem. Então a conclusão ela é uma parte do texto muito importante. E a conclusão ela é composta pela proposta de intervenção, né? Então, vejam, gente, que a introdução do texto de Enem, então, olha só, hein, observem, a introdução do texto de Enem, ela tem uma forminha pronta, frase inicial, tema e tese. É claro que para você colocar na prática, você tem que treinar, mas existe uma forminha pronta. O desenvolvimento não tem uma forma pronta. Você vai ter que escrever sobre o que você sabe, acredita, refletiu sobre o tema. E a conclusão volta a ter uma forminha um pouco mais pronta, tá? Que a gente vai falar um pouquinho agora. A proposta de intervenção deve considerar os pontos abordados na argumentação. É a primeira coisa. Voltando àquela introdução que falava de Esparta, da questão do preconceito, da educação com surdos, né, da falta do acesso à educação com surdos, aquele autor ele dividiu a argumentação em 2 pontos. Ele falou do preconceito que ainda existe por parte da sociedade e pela ineficiência do governo em relação ao assunto. Então ele vai falar de preconceito social e a ineficiência do governo. Se ele fala disso no desenvolvimento, a proposta de intervenção dele deve ser em cima desses 2 pontos. Então, ele tem que pensar numa forma de intervir no preconceito social e uma forma de intervir na ineficiência estatal. Então, por exemplo, eu não posso falar aqui de uma proposta que não tem nada a ver com o que eu falei no texto. Então, tem que manter essa coerência, tá? Isso é avaliado na 5ª competência. A proposta deve manter um vínculo direto com a tese desenvolvida e demonstrar coerência com os argumentos utilizados, já que expressa sua visão como autor das possíveis soluções para a questão discutida. Esse parágrafo aqui, que eu acabei de ler, ele foi colocado no material do Enem, naquele que eu disse, né, naquele manual do candidato. Então, o Enem espera isso de vocês na conclusão. E aí, como fazer a conclusão, né? Eu disse que, assim como a introdução, existem pontos principais e vocês podem seguir que dá certo, tá? O primeiro ponto que vocês têm que colocar na conclusão é um indicativo de que o texto está terminando. É um conectivo de conclusão. Logo, portanto, sendo assim, dentre outros, tá? Que depois eu posso, inclusive, disponibilizar essa lista para vocês no AVA, tá bom? Tem vários conectivos, tem várias formas da gente finalizar esse texto, mas no material teórico da semana passada já tem esses conectivos. Vocês podem voltar lá que vai ter, tá bom? Eu peço só em relação ao primeiro ponto ainda, que vocês evitem o concluindo, porque os corretores acham muito clichê numa conclusão você colocar concluindo, pode-se concluir, tá? Então, a gente evita o concluindo, prefiro, portanto, então, sendo assim, tá? A segunda parte da conclusão obrigatória é reafirmar o tema ou a tese. Já que você colocou, embora você fale o texto todo do tema e da tese, mas você colocou o tema e a tese propriamente só na introdução. Então, a gente pede para o aluno repetir na conclusão, com outras palavras, mas reafirmar. Na verdade, não é nem o professor que pede, né? É o Enem, porque todas as redações nota 1000 fazem isso.
O terceiro ponto importante é colocar propostas de intervenção detalhadas. Então, pessoal, o que é uma proposta de intervenção detalhada? É você explicar quem vai fazer. Quem é que vai fazer? A mídia? É a sociedade? É o governo? É o Estado? Né? É o que? Quem vai fazer? Vocês também têm que explicar o que vai ser feito, tá? E também como vai ser feito. Então, é importante detalhar a proposta de intervenção. Vejam que 200 pontos não vão cair de graça. A gente tem que correr, batalhar e ir atrás deles. E eu peço para vocês utilizarem pelo menos, pode ser, tá? Não precisa ser mais do que isso também. Menos não é legal. Pelo menos 2 agentes interventores. Ah, eu quero falar do Estado e da mídia. Ah, eu quero falar do Estado e da família. É importante falar do Estado, porque a gente sabe que o governo, ele é responsável por manter a ordem da sociedade. Ele é responsável por nos dar, enfim, algumas conquistas sociais. Então, por exemplo, se eu falo de preconceito com surdos, eu não posso exigir que só a sociedade e a mídia mudem a postura. Eu tenho que exigir que o governo faça alguma coisa também. Se eu quero falar do acesso ao cinema, eu não posso exigir apenas que o dono do cinema do shopping faça isso. Deve sim existir alguma iniciativa que o governo possa fazer. Então, é importante falar do governo, do Estado, né? Porque eles sim são importantes agentes interventores sociais, para isso, né, que existe o Estado, não é? Vocês já estudaram filosofia, hein? E o que não pode faltar também na conclusão é uma frase de encerramento, porque às vezes o aluno coloca as propostas de intervenção e dá um ponto final e o texto fica assim, acabou, esquisito. Então, vocês têm que colocar uma frase final, né, para sinalizar para o leitor que o texto acabou, tá? Que o texto está acabando. Coloquei também 3 exemplos de conclusão que vocês podem usar. Antes de eu ler esses 3 exemplos, gostaria de reforçar a vocês que no texto de Enem a gente não usa a primeira pessoa, tá? Nem do singular e nem do plural, a gente usa a terceira pessoa, porque o texto de Enem é um texto objetivo, e essa objetividade, ela vem em linguagem impessoal, né, em terceira pessoa, tá? Além disso, existe uma forma essa frase de encerramento, que vocês devem ter percebido quem leu o material teórico, eu coloquei alguns exemplos de redação nota 1000 que fizeram isso, tá? Existe uma maneira muito legal de terminar o texto de Enem, que é chamado de texto circuito. Você coloca uma frase inicial lá na introdução e você termina o seu texto fazendo referência à sua frase inicial. Isso faz com que o seu texto é como se ele fosse um circuito fechado. Você coloca uma frase inicial e você termina falando sobre ela, tá? Por exemplo, aquela introdução que fala de Esparta, não sei se eu coloquei aqui essa conclusão, mas vocês poderiam terminar o texto dizendo, né? Quem sabe dessa forma a sociedade possa se afastar cada vez mais da exclusão vista em Esparta. Então vocês terminam o texto fazendo referência à frase que o iniciou. Isso é muito legal, tá? Então vamos lá. Vejam que todas as partes que eu disse que são obrigatórias na conclusão, elas também aparecem nas conclusões nota 1000. Então não é invenção da minha cabeça, tá, gente? Sigam esses modelinhos que com certeza vai fazer diferença na nota de vocês. Percebe-se então vejam que o então é o conectivo de conclusão, que a publicidade infantil, para ser regulamentada e controlada, vejam que o tema aí era publicidade infantil em questão no Brasil. Então aqui, quando ele fala novamente da publicidade infantil, ele está retomando o tema. Então isso é importante. Para ser regulamentado e controlada, necessita de uma ação conjunta entre Estado, mídia, que é o setor publicitário, e cidadãos. Essa é a tese dele, tá? Esse estudante separou o texto, não me lembro se 4 ou 5 parágrafos, mas ele falou de Estado, de mídia e de sociedade. Então vejam que é sempre interessante a gente retomar o tema e ou a tese. E aqui ele vai falar que no nível jurídico, estabelecer normas para as agências publicitárias, não utilizar personalidades infantis ou associar felicidade a consumo, é uma medida extremamente eficaz.
Corrobora tal ação a fiscalização das propagandas por parte da sociedade a partir de reclamações publicadas em fóruns virtuais. Vejam que são propostas de intervenção detalhada, tá? Então, por exemplo, quem vai fazer? Vou dar o exemplo aqui da segunda proposta. Quem vai fazer? A sociedade. O que vai fazer? Fiscalizar as propagandas. Como vai fazer? Por meio de reclamações publicadas em fóruns virtuais. Então, vejam que quem faz, o que faz e como faz deve estar na redação de vocês, na conclusão. E vejam também que o estudante utilizou 2 agentes interventores, nível jurídico e a fiscalização da população, tá? E finalizou o texto. Desse modo, assegura-se o desenvolvimento das crianças brasileiras livre de instrumentos de alienação. Vejam que ele finalizou com uma frase, né, para o texto não ficar perdido, tá bom? O segundo exemplo, portanto, olha o conectivo de conclusão, a fim de garantir que surdos tenham pleno acesso à formação educacional, vejam que ele retomou o tema, que é educação para surdos, né, o acesso, os desafios da educação para surdos. Aí ele começa com as propostas de intervenção. Olha como que as propostas são detalhadas, pessoal. Não são propostas bobas, são propostas que mostram que o aluno refletiu sobre o tema. Ele não colocou qualquer coisa que veio à cabeça dele. Então, reflitam, pensem sobre o tema. Cabe ao Estado, mediante o redirecionamento de verbas, realizar as adaptações necessárias em todas as escolas e as universidades públicas. Então, o Estado vai fazer isso. Quem faz? O Estado. O que vai fazer? Ele vai fazer adaptações em todas as escolas. Como? Como o oferecimento de cursos gratuitos que capacitem profissionais da educação para se comunicarem em Libras e a contratação de mais intérpretes da Libras para atuarem nessas instituições. Mas, como eu disse, 2 agentes interventores é o ideal. Então, outros sim, famílias e escolas, nesse caso, o aluno usou 3 agentes, governo, família e escola. Por quê? Porque no desenvolvimento dele, ele também utilizou os 3 agentes. Ele falou no desenvolvimento dele sobre a ineficácia, a ineficiência do governo, da família e da escola. Outros sim, famílias e escolas, por meio de, respectivamente, diálogos frequentes e palestras, devem debater acerca da aceitação às diferenças como fator essencial para o convívio coletivo. E a frase de encerramento, de modo a combater o bullying e a formar um paradigma comportamental, paradigma modelo, de total respeito aos deficientes auditivos. Então vejam, olha o tamanho dessa conclusão. É uma conclusão que foi muito bem elaborada, assim como a anterior que eu li, tá? Tem conectivo de conclusão, tem retomada do tema ou da tese, tem proposta de intervenção e tem frase de encerramento. E vale ressaltar, tem proposta de intervenção detalhada, o que é muito importante para conseguir a nota máxima nessa competência. E o último exemplo de conclusão, entende-se, portanto, que a continuidade, então, portanto, o conectivo de conclusão, que a continuidade da violência contra a mulher na contemporaneidade, então, é aquela questão o tema, né, de violência doméstica que caiu, é fruto da ainda fraca eficácia das leis e da permanência do machismo como intenso fato social. Vejam que nessa conclusão foi colocado o tema e também a tese. O tema é a violência contra a mulher na atualidade, né, na contemporaneidade, e a tese, o aluno ele falou sobre a ineficiência das leis e a permanência do machismo. Então, a fim de atenuar esse problema, o que deve ser feito? O governo federal deve elaborar um plano de implementação de novas delegacias. Vejam, pessoal, saiam da conscientização pela conscientização. O governo deve conscientizar a população por meio de propagandas. Isso é pouco, tá? Então, a gente tem que pensar em propostas mais elaboradas, mais interessantes. Então, o governo ele deve elaborar um plano de implementação de novas delegacias especializadas nessa forma de agressão, aliado à esfera estadual e municipal do poder, principalmente nas áreas que mais necessitem. Além de aplicar campanhas de abrangência nacional, campanha de abrangência nacional nada mais é do que propaganda. Mas olha como muda
como quando você usa um termo diferente. Então, campanhas de abrangência nacional junto às emissoras abertas de televisão, olha, não é junto à mídia, junto à TV, junto às emissoras abertas de televisão, como forma de estímulo à denúncia desses crimes. Então vejam que é uma proposta de intervenção extremamente detalhada, extremamente condizente com o assunto da prova, com o tema e com a tese elaborada pelo estudante. E aqui ele faz aquele texto circuito que eu comentei com vocês. Dessa forma, com base no equilíbrio proposto por Aristóteles, esse fato social será gradativamente minimizado no país, que foi a frase de encerramento. Vejam também que esse estudante ele foi muito meticuloso nas palavras que ele usou, porque ele não pode dizer que essas ações vão resolver o problema, mas ele disse que o problema será gradativamente minimizado. Então, vejam só como que nós temos que ter cautela, sabedoria no texto de Enem, para usarmos as palavras corretas e evitar generalizações, né, do tipo, o problema vai se resolver, porque a gente sabe que não é tão simples assim, ok? Espero ter ajudado vocês com essa aula de revisão. Ela ficou um pouquinho longa, né? Então eu vou dividir em alguns vídeos para vocês não ficarem cansados. E eu quero finalizar a aula dizendo que nós vamos trabalhar com uma atividade avaliativa, tá? Eu coloquei já o arquivo no AVA para vocês. No arquivo em que vocês clicaram para ver esse vídeo, nesse mesmo arquivo tem uma proposta de produção de texto, tem a coletânea, tem o tema, e vocês vão produzir um texto dissertativo argumentativo, valendo 2 pontos. Vocês vão me mandar de acordo com as instruções que eu coloquei lá no arquivo, tá? De acordo com as especificações, como que eu vou receber, como que eu vou corrigir. O feedback vai ser dado bem rapidamente para vocês. Assim que eu for corrigindo, eu vou reenviando os textos, tá? Com os comentários. E, gente, é importante seguir os prazos. Quem não seguir o prazo não vai ganhar a mesma pontuação, tá? Então, atividade avaliativa, vocês têm que seguir o prazo direitinho, mesmo que, né, vocês, eu tenho muito trabalho, tem muito exercício, tem muita coisa para fazer, mas priorizem um pouquinho a redação, façam com calma, com inteligência, com sabedoria, tentem dar o máximo de vocês, tá, nessa produção de texto, e contem comigo sempre para o que vocês precisarem, estou à disposição de vocês. Tá? Saudades, beijos, e espero que a gente consiga se ver o mais breve possível, tá bom? Bons estudos, gente, não desanimem, tá? Estamos juntos. Beijo!